Boa noite, meus amigos, nossos companheiros que estão aqui conosco, nos ouvindo. Estamos reunidos aqui em nome de Jesus, para assim refletirmos sobre o seu evangelho de amor. Vamos elevando os nossos pensamentos, buscando uma região de muita paz, de muita luz, onde o nosso coração se enterneça, de tanta bondade, de tanta beleza nesse lugar amado. Sentimos a presença do nosso Divino Mestre Jesus a embalar os nossos corações, a trazer muita paz, para que possamos ser amparados pelo seu amor, pela sua bondade. Que possamos ser dignos de tanto amor, de tanta luz. Que possamos ser os seus trabalhadores da última hora. Que possamos ser o seu instrumento fiel de trabalho, iluminando os corações que convivem conosco, trazendo luz para aqueles que precisam. E principalmente iluminando o nosso coração, modificando os nossos pensamentos e sentimentos. Senhor, nos auxilie, nos ampare, para que possamos ter a força necessária para nos transformarmos, para estarmos juntos do seu coração. Esteja conosco, divino amigo, nos envolva e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Nós estamos refletindo o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no item 19, benefícios pagos com a ingratidão. Se Deus permite que sejais às vezes pagos com a ingratidão, é para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Benefícios pagos com a ingratidão. Como é difícil pensar que nós não vamos fazer um benefício porque alguém foi ingrato conosco, porque foi feito, porque sofremos a ingratidão. Então vamos refletir. O que é gratidão? Gratidão é agradecimento, reconhecimento por um benefício recebido. Isso é gratidão. As pessoas que são gratas quando recebe algo. Agora, o que é ingratidão? É o contrário, né? É a falta de agradecimento, a falta de reconhecimento. É um resultado não satisfatório por aquilo que realmente gostaríamos. Então, se eu faço um benefício a alguém e eu acho que essa pessoa foi ingrata comigo, então eu me sinto magoada, sinto triste, revoltada. E o que nós vamos refletir é isso, né? Essa falta de gratidão, será que ela realmente existe? Ou sou eu que tenho expectativas com o outro, né? Que sentimento me leva a pensar que o outro foi ingrato? Porque eu fiz o bem, né? Como Jesus disse, não preciso esperar uma troca, uma recompensa. Porque esse benefício, se eu fiz com amor, esse amor já é tudo. Eu não preciso aguardar que o outro venha me retribuir com bens, ou com sentimentos, ou com uma demonstração de afeto. É claro que eu espero isso. Mas, na verdade, se eu fiz por amor, eu não tenho que achar que o outro foi ingrato, né? Precisamos mudar. O que nós precisamos? Mudar os nossos padrões de sentimentos com relação ao outro. Em cada pessoa existe uma forma de julgar. O julgamento de agradecimento de um é diferente do outro. Então, às vezes, quando faço um benefício a alguém, eu fico naquela expectativa, aguardando o que o outro vai dizer, ou para quem ele vai falar que eu ajudei.
Ou às vezes eu não falo para ninguém, mas eu fico ali esperando. Isso é muito comum em nós que somos mães. Nós aguardamos que os nossos filhos venham nos agradecer por tudo que fizemos, pelo tempo que carregamos, pelas noites não dormidas, pelo tempo que trabalhamos para dar o melhor a esse filho. Aí quando por um motivo qualquer ele tem as suas ocupações e não tem tempo para ligar para a mãe, não tem tempo de dar atenção, não tem tempo de estar constante junto com a mãe, aí a mãe se sente, como ele foi ingrato, fiz tanto por ele, trabalhei muito, deixei de comprar inúmeros bens para mim, para que eu fizesse para ele, e hoje, eu que eu estou velha, aqui estou abandonada. Isso é comum nós, mães, pensarmos isso. Porque, na verdade, isso não é ingratidão. São expectativas que nós temos com relação ao outro. Então, eu tenho aquelas expectativas, né? Então, quando acreditamos que alguém foi ingrato, eu tenho que pensar, o que senti? Qual a expectativa que eu tenho em relação ao outro? O que eu aguardava? Fiz um benefício a alguém, né, um desconhecido. Eu não vou ver mais esta pessoa. Então não tem expectativa nenhuma com ela. Eu fiz o bem, ela foi embora, passou. Mas quando fazemos algo, um benefício para alguém que está ao nosso lado, nós ficamos com essa expectativa, aguardando o que ele vai dizer, como ele vai fazer, será que ele vai agradecer, como que ele vai reagir. Olha as expectativas que nós criamos com relação ao outro. Então, nós precisamos assim analisar este sentimento. Qual o sentimento que eu emprego quando eu fico na expectativa de um bem que eu fiz? E quando eu fico imaginando que o outro foi ingrato, o que me leva a acreditar que ele foi ingrato? Será que ele realmente foi ingrato? Ou será que eu pus expectativas demais, né? Então, quando fazemos um benefício, esperamos receber provas de reconhecimento, seja material ou afetivo, estamos sendo caridosos ou egoístas? É algo para a gente refletir. Quando faço um benefício a alguém, seja quem for, mas isso é muito comum na família. Então, nós precisamos refletir quais os sentimentos que eu emprego quando eu faço um benefício. E quais os sentimentos que eu tenho quando eu não recebo aquilo que eu esperava do outro. Então eu preciso estar sempre refletindo. De repente eu fiz o benefício e a expectativa que eu tinha não foi alcançada. Então eu preciso parar e analisar. Fiquei magoado. Por que eu fiquei magoado? Por que me causou mágoa por algo que eu fiz o outro e ele não foi de acordo às minhas expectativas? Será que realmente eu fui caridoso ou estou sendo egoísta? Será que eu estou fazendo algo sempre esperando uma recompensa? Seja um abraço, seja um beijo, seja um elogio, ou que fale para os outros o que eu fiz. O que eu aguardo? É isso que eu preciso refletir sempre. Estar sempre refletindo o sentimento, esses sentimentos que me levam a essas expectativas. Porque, como Jesus disse, se eu faço por amor, eu não preciso aguardar recompensa. Eu já fiz, a minha recompensa não é aqui. Então, se eu tenho todo esse amor, eu não preciso aguardar recompensa. E aí é realmente que nós precisamos saber o que é. Será que é egoísmo? Eu estou sendo egoísta? Ou estou sendo caridoso? É algo que nós precisamos estar sempre refletindo. O mais importante é reconhecer quais são estes sentimentos. O que ele causa em mim? O que me deixa triste, deprimida? E o porquê?
Por que que eu me sinto assim? Por que eu fico assim? Por que eu acho que o outro foi ingrato? Será que foi ingrato? Será que foi indiferença? Será que são cobranças? Eu cobro o amor? Será que eu posso cobrar do meu filho, ou da minha mãe, do meu esposo, do meu irmão, da minha irmã, um benefício que eu fiz? Será que eu posso cobrar? Será que realmente é amor? Se é amor, eu não preciso cobrar, porque eu amo e amo simplesmente. O amor não tem cobrança, né? Então, esses porquês, é isso que nós precisamos estar sempre ligados. Por quê? Por que eu estou sentindo assim? O que isso está causando em mim? Será que realmente é ingratidão? Ou eu estou supondo que está sendo ingratidão e, na verdade, são cobranças que eu faço por algo que fiz, né? Se a falta de reconhecimento do outro não me causou nada, nenhum sentimento negativo, eu fiz o bem, fiz alguns benefícios ao outro, simplesmente não esperei nada em troca, o outro também não me deu nada e eu estou feliz por isso. Isso não me causou tristeza, não me causou incômodo. Se eu não recebi obrigado por aquilo, também tranquilo. Então, isso é maravilhoso. Isso significa que eu estou começando a entender, né, o que Jesus disse. No Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no capítulo 13, quando nós temos a passagem que diz: convidar os pobres e os estropiados. Então, na passagem diz assim: quando oferecerdes um jantar, não convide seus amigos, nem seus irmãos, que são ricos. Convides os pobres e os estropiados, porque eles não terão meios para retribuir. O que essa passagem quer nos passar? Que devemos fazer algo sem esperar nada em troca, sem esperar receber nada. Então, quando eu ofereço vamos pensar num jantar aos meus amigos, automaticamente eles vão nos oferecer também um jantar, né, em outra ocasião. Né? E então, eu estou sempre aguardando aquela troca. Eu fiz e vou receber. E Jesus diz aqui, nós devemos fazer sem esperar troca. Então vamos fazer por alguém que não vai nos retribuir. E se aquela pessoa não retribuir, não estaremos tristes, não estaremos magoados, não estaremos nos sentindo que sofremos uma ingratidão, que alguém está sendo ingrato. Porque vamos fazer o bem sem esperar nenhum retorno. Então, esse fazer o bem sem esperar nenhum retorno não vai nos chatear se o outro não nos agradecer, não reconhecer de nenhum momento ele reconhecer o bem que fizemos. Porque não estamos aguardando o retorno, não estamos aguardando o retorno de um benefício feito. E aí estamos bem, estamos em paz. Porque o que prevaleceu aí é o sentimento de amor. Fazer sem olhar a quem, sem aguardar o que o outro vai fazer a mim, o que o outro vai me dar em troca. E aí, eu vou ler um pequeno parágrafo do livro da Alzira Bessa. O nome do livro é Tempo de Amar. Na página 52, no primeiro parágrafo, diz assim: o amor é feito de humildade, de compaixão, de perdão, de amizade, de renúncia, de dedicação, de caridade e de gratidão. O amor é o sol, é a luz, é foco divino que nos conduz a Deus pela rota da caridade e da reconciliação. Para conquistar esse sentimento, é preciso cultivar no pensamento o bem despretensioso, que remove ilusões,
que tem atrofiado nossa capacidade de amar. E aí ela diz: cultivar no pensamento o bem despretensioso. Não pretendo, quando eu faço bem, é despretensioso. Não desejo nada em troca, não desejo nada. Faço bem por amor, por reconhecer o bem que o outro me fez, ou o bem que eu fiz ao outro, eu faço por amor. E esse amor não tem troca, não tem cobrança, não tem nada que venha esperar, não tem expectativa, só tem amor. Só amor, amor ao próximo, amor ao outro, amor àqueles que eu fiz. Então esse amor despretensioso, ele não tem cobrança, é apenas amor. Tem um ditado bastante conhecido de todos nós, que é: quem bate, esquece, mas quem apanha, sempre lembra. Eu estou colocando esse ditado porque todas as vezes que nós falamos de ingratidão, automaticamente vem na nossa mente e nós lembramos de situações em que nós sofremos a ingratidão, porque a ingratidão nos marca profundamente. Nós depositamos em determinadas pessoas, em determinados espíritos, essas expectativas, esses anseios. É como se nós estivéssemos entregando o nosso coração e aquele espírito não sabe lidar muito bem com isso e acaba pisando nessas flores que são essas flores que damos do nosso amor, da nossa leveza, do nosso cuidado. E quando isso acontece, fica essa marca. Mas raramente, quando trabalhamos essa questão da ingratidão, nós paramos e nos perguntamos: será que eu já fui ingrato? Será que em algum momento eu estou sendo ingrato? É muito importante que nesses tempos, principalmente de transição, a gente comece a se questionar em que ponto estamos sendo ingratos. Ingratos com a espiritualidade maior, porque nós reclamamos de um corpo, reclamamos de uma doença, mas isso é um grande ato de ingratidão, porque pode ser, e provavelmente o é, que nós teríamos um corpo ou uma saúde muito pior, mas pela misericórdia divina, nós só estamos naquele patamar. O Evangelho nos coloca de maneira muito clara: a tudo dai graças. Tudo quanto acontece em nossa existência é uma oportunidade para nós agradecermos. Sempre. Nós não sabemos quais são essas tramas divinas que conectam as pessoas e as situações às nossas vidas. Não existe o acaso. Todas as situações que nos visitam são situações que para nós podem se tornar oportunidades, se tivermos capacidade de visualizar nela um benefício para nós crescermos. Todas as dificuldades que venham até nós, seja dos espíritos difíceis que convivem conosco, sejam das situações desafiadoras, da encarnação, até das grandes perdas materiais, das perdas afetivas, todas essas situações, elas são oportunidades que vão nos beneficiar no crescimento enquanto espírito. Quando nós aprendermos a agradecer tudo e a todos, nós vamos alcançar esse patamar de paz e vamos passar a aproveitar tudo quanto nos chega. Quando nós agimos com essa gratidão, na verdade, nós não estamos ajudando ao outro,
nós estamos ajudando a nós mesmos, porque quem está crescendo com isso sou eu. E quando nós deixamos passar essas oportunidades de darmos de nós em benefício ao outro, a colheita invariavelmente será muito dolorosa. Porque com o ampliar da nossa visão, principalmente com a perda do corpo, do vaso físico, nós veremos que aqueles pequenos momentos que nós escolhemos pensar primeiro em nós, ao invés de dar tudo de nós e pensar no outro, naqueles mínimos momentos, eu vou enxergar que eu fui muito ingrato. E aí, dentro de tudo isso, eu queria trazer para a gente uma história do irmão X. Está no livro Contos desta e Noutra Vida. É o capítulo 10. O nome dessa história é Em Nome de Jesus. E aí eu peço, realmente convido a todos que viajem dentro desse conto, que busquem sentir, porque ele nos traz uma reflexão muito significativa sobre essa temática da ingratidão, para que nós não nos percamos, porque sofrer a ingratidão de alguém dói, mas abrir os olhos e percebermos que nós fomos ingratos dói 10 vezes mais. Porque somado àquela sensação do erro, do desprezo que nós promovemos no outro, vem aquelas vibrações densas da culpa, que drenam toda a nossa alegria e o nosso ânimo e a vontade de viver. Sofrer ingratidão dói, mas tenhamos em mente, ser agentes dela é muito pior. O conto começa assim. Quando João Rigueira partiu da terra, ardia ele ainda no ideal de fazer o bem. Espírito prestimoso, não adquirira, no entanto, merecimento para grandes alturas. Era preciso trabalhar mais, estudar mais. Por isso, Nicésio, o benfeitor que desde muito o tutelara, foi claro no conselho ao recebê-lo no espaço. João, você, para elevar-se, precisa mais tempo entre os homens. Para quê? Indagou surpreso o recém-desencarnado que aspirava aos cimos, às alturas. Respondeu o benfeitor, a fim de aprimorar-se através do serviço em nome de Jesus. E acrescentou ainda o guia. Além disso, você deixou no mundo a filha pequenina. Rosalva precisará de você. Lembrou Rigueira o laço mais forte que o prendia na terra. Sim, Rosalva. O anjinho que a esposa inconsequente lhe deixara nos braços, quando seguira no encalço de aventuras inferiores. Desde a separação da companheira, entrava ele em duras lições de entendimento para esquecer, mas ficara a menina. Recordava agora, antes de libertar-se do corpo físico, entregara aos cuidados de pobre amigo, que se prontificou a interná-la em humilde orfanato. Ó Deus, como poderia esquecer a filhinha que deixara mal saída do regaço materno? Rigueira começou a chorar. Contudo, Nicésio consolou. João, seja forte. Você recomeçará aqui suas tarefas em nome de Jesus. Tem um grupo de amigos encarnados, junto do qual permanecerá você em atividade, repartindo forças e atenções entre o burilamento próprio e o amparo à criança. Sim, sim, acentuou o interpelado em pranto copioso, procurarei servir e servir. E realmente, desde então, escolhendo a legenda em nome de Jesus, João Rigueira
passou a ajudar em casa de Dr. Vicentino de Freitas, distinto advogado que tentava adaptar-se à doutrina espírita. A esposa, Dona Guiomar, aquecera em formar uma equipe doméstica para estudos do Evangelho, a qual se juntara Dona Clélia, uma cunhada viúva, e seus 2 filhos, Martinho e Luiz Paulo. Eram, desse modo, 5 aprendizes à mesa, quando Rigueira ocupou a mediunidade de Dona Clélia pela primeira vez, dando-se a conhecer como sendo o mensageiro que passaria a servir ao conjunto mais diretamente. Emocionou-se, chorou e pediu a inspiração divina, e desde aquele instante foi promovido pela família confortada e alegre ao posto de Irmão João. 2 vezes por semana reunia-se o grupo e o amigo espiritual velava fiel. Mas não era só isso, era compelido a trabalho diário. Os serviços do Dr. Vicentino reclamavam-lhe assistência, a saúde de Dona Guiomar pedia abnegação. Os problemas de Dona Clélia multiplicavam-se e os rapazes não lhe dispensavam apoio na luta íntima. 2 filhinhos de Dona Guiomar surgiram no berço. Rigueira fora o pajem vigilante. Desde os primeiros dias da gestação, Rigueira amparava e providenciava tudo. Os gêmeos, Jorge e Jarbas, eram seguidos por ele, quais se lhe fossem rebentos do coração. Luta incansável, passes magnéticos a rodo para que os meninos se ajustassem, enfermagem no sarampo e auxílio na coqueluche, socorro contínuo ao campo orgânico de Dona Guiomar, que aleitava dificilmente, bálsamo invisível nos nervos de Dr. Vicentino e no setor de Dona Clélia, concurso incessante. João trabalhava sempre. Porém, na esfera sentimental dele mesmo, o pobre espírito de Rigueira acompanhava agoniado os padecimentos da filha. Rosalva despedira-se do orfanato já crescida para servir na copa de família abastada e aos 14 de idade já sofria vexames. O primogênito da casa perseguia e injuriava a mocinha. Muitas vezes o irmão João comparecia às preces e estudos no lar dos Freitas de alma em frangalhos. No entanto, nunca faltava. Estava sempre ali, firme. Os filhos do Dr. Vicentino cresceram. Luiz Paulo e Martinho conquistaram diplomas nobres e Rigueira, no batente, alentava a cada um. À vista de tamanho devotamento, toda a família condecorava-lhe o nome com referências especiais. O irmão João é o herói da caridade que conhecemos. Dizia Dona Clélia, entusiasta. Espírito algum nos ensinou a prática da virtude tanto quanto ele. Rematava Dona Guiomar, fazendo gesto confirmativo com a cabeça. Estimulado por semelhante carinho, Rigueira, certo dia, tomou decisiva resolução. Insistiu mentalmente com a filha para sair da luzida residência em que se achava na bica de grave queda moral. Rosalva, na primavera dos seus cerca de 20 anos, estava desfigurada, abatida. E tão atormentada se via nas tramas dos pensamentos inferiores que não resistiu de modo algum às sugestões do espírito paterno. Pôs-se a deambular rua fora, acompanhada de perto pelo pai, em espírito, que a conduziu mecanicamente para o lar do Dr. Vicentino de Freitas, estuante de otimismo e ternura, depositou todas as suas expectativas. A família Noitinha aguardava reunida o momento exato do Evangelho, quando a jovem tocou a campainha
conduzida por Rigueira. Recebida no caramanchão de acesso, falou inspirada pelo pai. Via-se abandonada, pedia trabalho honesto, era órfã sozinha. Mas Dr. Vicentino, algo ríspido, explicou que não precisava de empregada. Dona Guiomar esclareceu que não dispunha de possibilidades para examinar a proposta. E Dona Clélia, mais generosa, deu-lhe 20 cruzeiros para um lanche, recomendando-lhe fosse à casa da esquina próxima, onde, segundo ouvira dizer, necessitavam de cozinheira. Rosalva retirou-se em lágrimas, e além do portão, ouviu Dona Guiomar, que comentara severa e até com ironia: deve ser uma perdida qualquer. Ao que Dona Clélia ajuntou com sarcasmo: de moça que se oferece, Deus nos livre. Transcorrida meia hora, os componentes do círculo reuniam-se à mesa, todos reverentes em atitude submissa. Fim da prece de abertura, foi lido e minuciosamente interpretado formoso trecho sobre a beneficência. Em seguida, o amigo espiritual incorporou-se em Dona Clélia para o serviço do passe curativo. Entretanto, como jamais acontecera no curso de quase 20 anos de trabalho, o benfeitor guardava silêncio, mostrando sinais de imensa amargura. Que houve, irmão João? Perguntou o doutor Vicentino. Você triste? Rigueira, porém, fez um sorriso desapontado e respondeu paciente: não se preocupe, meu amigo, tudo vai bem. E concluiu: continuemos trabalhando em nome de Jesus. Que estejamos muito atentos para não ficarmos presos na hipocrisia das palavras e continuarmos deixar a passar as oportunidades que temos de dar sem esperar nada em troca, de fazer o bem de maneira que não caiamos nesse poço tão fundo e tão duro da ingratidão. Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo Teu Evangelho que nos convida a caminhar. Nós vos agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reencarnados na Terra, nesses momentos em que a oportunidade surge a cada um dos nossos corações. Jesus, só temos a Te agradecer por tanto amparo, por tanto auxílio de todos os benfeitores espirituais que em instante algum nos abandonam e nos amparam. Rogamos-te, amado amigo, que nos auxilie a compreendermos o vosso chamado de amor que tantas vezes nos bate à porta. Auxilia-nos, Senhor, a compreendermos o Teu Evangelho de amor que nos diz: bem-aventurados os aflitos. Ah, Jesus, a terra nesse instante confrange-se em dor. Por isso te rogamos, ó Mestre, por todos os nossos irmãos que passam fome, que passam frio, que fogem desesperados dos campos de guerra, pelos dirigentes da terra,
rogamos-te especialmente pelos dirigentes do amado Brasil, para que a grande pátria do Evangelho torne-se realmente, Senhor, um jardim de fraternidade que acolhe e acolherá sempre aos nossos irmãos de toda a terra. Que assim seja.